Pronto, meus amores. Olha, eu vou. No final do vídeo, eu vou soltar o vídeo que Jesus escreveu algo para mim. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ele, vou soltar um hino justamente com esse vídeo. Porque eu não falei nada, eu só fiz gravar, entendeu, meus amores? Aí eu vou soltar ele com um hino. Vocês dão pausa no vídeo, vocês tentam ler. Tem o mesmo nome que tem escrito no que eu acabei de postar para vocês. Ainda deixei, ainda deixei nos comentários, deixei lá a palavra de Deus justamente com o título que Jesus me deu. Só foi o nome Ceasa, presta atenção. Meus amores, agora eu vou soltar os sonhos, porque vocês sabem, é, muitas pessoas já tá, eu não vou parar de, nenhum dia da minha vida eu vou parar de chegar e dizer, soltar para vocês que eu sonhei com Jesus Cristo. Por que Jesus apareceu para mim? Porque Jesus queria falar com vocês, entendeu? Ele me deu o prazer, o privilégio, glória a Deus, Deus maravilhoso, né? O meu Pai, Jesus Cristo, de conhecer Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, porque eu abracei Jesus, é mesmo que eu tenha dado um abraço no meu pai. Então, eu vi Jesus, é mesmo que eu tenha visto meu pai, porque meu pai disse aqui na Santa Escritura, é, ele chegou, um discípulo de Jesus chegou e pediu assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim, o Pai o tempo todo com vocês e vocês não conheceram? Pois então, eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer Jesus, eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer o meu Pai, o Deus de Israel. O problema é se vocês não acreditam, entendeu? Eu acredito em tudo que Jesus abriu a boca e falou, porque meu Pai estava com ele. Meu Pai é Espírito. Jesus falou que meu Pai é Espírito. E Jesus também falou que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então, se Jesus testemunhou em nome do meu Pai, ei, psiu, redroba a atenção. Então, Jesus diz que dois testemunhos de dois homens é verdadeiro. Primeiro, o testemunho do meu pai e o testemunho dele. Testemunho de dois homens. E ainda teve o testemunho de que Deus mandou João, justamente para abrir o caminho de Jesus. Então, três homens, tá, entendeu, meus amores? É muito maravilhoso. Meus amores, vocês têm que entender as Santas Escrituras. Eu estou lendo para vocês bem direitinho. Ainda estou passando o meu entendimento que Jesus me deu. Então, meus amores, e Jesus chegou para ele e disse, né? Achei tão engraçado. Ele pegou e pediu, dá uma amostra do Pai para nós. E Jesus disse, Jesus já tinha dado a amostra. Ele pegou e disse assim, né? Ele falou isso, né? E Jesus disse assim, ele o tempo todo com vocês, e vocês ainda não conheceram, aqueles milagres, aquelas coisas, tudo era o nosso Pai que estava fazendo com Jesus. Os dois juntos. Entendeu, meus amores? Meus amores, é muito maravilhoso entender as Santas Escrituras, entendeu, meus amores? É muito maravilhoso. Meus amores, estou falando muito e o vídeo está passando. Meus amores, mas eu gosto de fazer, eu gosto de pregar o evangelho, falar o que eu entendo das Santas Escrituras. Algo que eu solto é que eu entendo para vocês, entendeu? E Jesus disse, ixi, foi mesmo em cima, glória a Deus. Jesus disse que aqui nas Santas Escrituras existe algo. Calma, meus amores, espera aí, porque eu tenho que ajeitar aqui algumas coisas também para poder começar a pregar a palavra para vocês. Ó, meus amores, Jesus disse que tem algo. É Mateus 13, tem algo ao culto nas Santas Escrituras desde a fundação do mundo. E eu percebi que as pessoas não entenderam mesmo, não. Mas elas vão entender agora. Porque agora eu estou dando demonstração a vocês. Por causa de quem? Por causa de Jesus também. Eu não entendia, não. Eu era igualzinha a vocês. Nem entendia, nem sabia ler, mas eu sentia uma curiosidade medonha. Eu olhava para o céu e eu dizia assim, ali no céu existem pessoas maravilhosas. Eu olhava assim para o céu, me dava uma curiosidade. Deixa que quem está lá é meu Pai, deixa que quem está lá é Jesus Cristo, deixa que quem está lá é o Espírito Santo, quem está lá é os anjos, quem está lá nossos antepassados. Oh, meus amores, já admirava ele sem nem conhecer. E o meu pai sabendo de tudo, né? Glória a Deus. Por que, meu Deus, diz isso? Porque o nosso pai lê os pensamentos, meu pai, ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Meu pai olhava assim, talvez, né? E dizia assim: ela tem uma sede medonha em nós, em conhecer nós. Eu tinha mesmo. Meus amores, e não é que ele matou a minha sede? Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Vou ler para vocês o que eu tô falando com vocês, viu, meus amores? Eu posso ler para vocês, né? Bora lá? Quem tá mandando é Jesus Cristo. Vocês querendo ou não, eu tô soltando. Meus amores, aqui é propriedade exclusivamente de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele me comprou com preço de sangue. Então, aqui não tem negócio de quebra de aliança, não. Aqui tem aliança para
toda a eternidade. Então, meus amores, eu a amo, Jesus, eu a amo. Um homem maravilhoso. Por que, Mary, tu chama Jesus de homem? Parece que tu não tem reverência por ele. Eu tenho sim reverência pelo meu rei, pelo meu salvador, pelo homem maravilhoso, porque Jesus, ele não padeceu como rei, não. Assim, ele padeceu como rei, sim. Com certeza, foi por isso que fizeram pouco dele. Mas ele não estava aqui vestido de glória igualmente. Ele vai aparecer agora para vocês, não. Ei, povo de Israel, acorda, teu rei está voltando. Igualmente vocês sempre almejam ver ele, vocês vão ver ele agora. Igualmente eu vi Jesus. Igualmente eu vi Jesus, é igualmente vocês querem ver. E eu já tive o prazer, o privilégio de conhecer ele. Abracei quem? Jesus Cristo de Nazaré, que os seus antepassados mataram. E abracei Jesus Cristo e abracei o meu Pai em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz aqui na terra que o Pai e o Filho estavam com ele. O Pai e o Filho eram um só. Ixi, meus amores, é muito maravilhoso. Entende as Santas Escrituras? Lê? Entende. Nações, nações. Jesus, o nosso Salvador, vocês estão prestes a ver ele. Glória a Deus. Mas peço ao meu Pai um pouco mais de tempo para essas pessoas que não se converteram, que não aceitaram Jesus. Estou clamando por mais um pouquinho de tempo. Mesmo que nós sofra aqui na terra. Mas eu peço ao meu Pai, e Jesus intercede por nós, um pouquinho mais de tempo. Que Jesus disse que ia antecipar. Então, meu pai também, né? Eu vi um vídeo que meu pai estava falando na boca de uma mulher, que meu pai tomou a boca dela e falou com ela, e falou para nós. Sabe o que foi que meu pai disse? Por ele vinha, todo dia dá vontade dele vir buscar nós, para ficar lá juntinho dele. A saudade do meu pai é muito grande, né? Tá certo que meu pai vê nós, tá pertinho de nós, só que nós não temos esse prazer de abraçar ele, de estar com ele, entendeu, meus amores? Mas isso ele vai nos dar, isso eu tenho certeza. Bora lá, meus amores, pro versículo. Já tá quase na hora de entregar o vídeo a vocês, ainda não soltei o versículo, mas eu vou soltar. Mateus 11, 35. Bora lá, meus amores. É falando do meu Salvador. Falando do homem que eu amo, Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador. Para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Entendeu aí, meus amores? Medita nesse versículo. Meus amores, Jesus está falando aqui que ele publicou coisas ocultas desde a fundação do mundo, ele publicou para nós, por parábola, por parábola. E eu entendi, chegou me arrepiei todo dia. É muito bom trabalhar com Jesus, sentir a presença dele do meu lado. Jesus está aqui, está invisível, mas ele está aqui do meu lado, eu tenho certeza absoluta. E, ei, não tô só não, ainda tá meu pai aqui também. Então, tá os duas pessoas assim, que é maravilhosa, eu amo todos os dois, mesmo sem ver. Mas eu a amo, entendeu, meus amores? É muito maravilhoso ter um pai como ele, ter Jesus Cristo, meu rei, meu salvador como ele. Meus amores, ele Jesus suou gotas de sangue, né, no suor dele, né? É mesmo que eu tá vendo. E o choro dele se misturou com as gotas, com o suor dele de sangue, virou tudo lágrimas de sangue. Parou para raciocinar aí? Mary, por quê? Porque vocês acham que Jesus, sofrendo do jeito que Jesus estava, vocês acham que Jesus não chorou? Vendo que tudo que ele ia passar, ele suando de aflição, tu acha que Jesus não chorou? Jesus chorou. E o suor dele estava saindo com gotas de sangue. Tu acha que a lágrima dele não se misturou com o suor dele? Então, meus amores, eu cheguei, me deu agora uma angústia. Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo para vocês. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Até hoje, Jesus está trabalhando e o meu pai, meu pai não parou também, não. Meu pai está trabalhando também. Meu pai não está só lá paradinho, não. Meu pai também está trabalhando. Meu pai trabalha de dia e de noite, ele não dorme. Então, até hoje trabalha, mas meu pai vai ter um descanso, tanto meu pai como Jesus. Agora, depois da vinda dele. Quando ele começar a reinar, aí ele vai ter um descanso. Aí Jesus vai ter um descanso, e o meu pai. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amores, é motivo de dar um glória a Deus tão alto, mas não posso não. Vou ficar caladinha. Mas a vontade é grande de dar um glória a Deus maravilhoso, porque o meu pai vai ter um descanso. Jesus vai ter um descanso. Ó, desde quando Jesus veio para a terra, que até hoje, vê aí o horror de tempo que se passou e eles ainda não pararam.
Entendeu, meus amores? Jesus apareceu para mim em sonho, mostrando que a obra dele, a obra do meu pai já estava parada. Quando Jesus apareceu para mim, descendo uma rua por cima da calçada, quando eu corri, fui ao encontro dele, que eu abracei Jesus, Jesus me abraçou e eu me acordei, eu disse assim, meu Deus, eu não acredito que abandonaram Jesus, não, eu não acredito. Eu não acredito que fizeram isso com ele, não, Jesus abandonado, Jesus descendo uma rua sozinho, por cima da calçada. Por quê? Cadê as ovelhas? Cadê os pastores? Cadê o povo que Jesus deixou encarregado? O povo está se apacentando. Meus amores, isso é uma coisa muito séria. Isso tem consequências gravíssimas se vocês não se alertar. E, ei, no livro de Apocalipse, Deus já falou. Ei, se vocês se alertam. Jesus está cobrando. Justamente para esse final desses tempos. O livro de Apocalipse foi justamente para o final desses tempos. Então, assim, no final desses tempos, aconteceu muitas coisas que as pessoas nem perceberam. Por isso que no livro que Jesus falou com aquele profeta, Jesus disse assim, tem que se cumprir tudo que o profeta Isaías tinha falado sobre o meu respeito. Então, sobre o respeito, o profeta Isaías falou que ia dar luz de uma nação, ia nascer inteira, num dia só. Então, assim, meus amores, vocês vigiam. Tudo que o profeta Isaías profetizou e os outros também estão se cumprindo e as pessoas não estão nem percebendo. Meus amores, um bom domingo, como eu já falei para vocês. Um bom domingo. Amanhã eu faço mais vídeo para vocês. Eu não vou parar de fazer vídeo para vocês, entendeu? Só se cortar a minha energia ou então cortar a minha internet. Ei, mas eu faço. Eu dou um jeitinho e também Jesus dá. Eu não deixo de postar vídeo todo dia para vocês, não. Todo dia eu posto vídeo para vocês da palavra de Deus, conversando com vocês, abrindo os olhos de vocês. Ei, a alma de vocês, ela quer estar com Jesus, a alma de vocês, ela quer estar com o nosso Pai. Agora, vocês que não querem dar oportunidade a ela. Por que que Jesus apareceu para mim? O meu espírito conheceu ele? Porque nosso espírito conhece quem nos fez, entendeu? Nosso espírito conhece o nosso Redentor. O nosso espírito conhece o nosso Salvador. Então, e ele almeja, ele deseja estar perto dele. Porque parece que o nosso espírito conhece as coisas ruins que vêm por aí pela frente. Então, por isso que nós corremos e se apegamos a ele. Essas coisas do mundo, tudo que vocês vivem aqui, é tudo passageiro. Acorda, tudo vai passar. Ei, tu fechou os olhos? Acabou-se aqui na terra. Mas tem um grande sentido que tu viveu aqui na terra para a tua vida eterna para sempre. Presta atenção. Tô ensinando nada errado não, viu? Tô ensinando bem direitinho. Então, se Jesus disse, eu sou o caminho. Ei, leva a tua vida nos pés de Jesus, caminhando com Jesus. Para quando um dia nós não estivermos mais aqui, sim, aquilo tudo que nós fizemos caminhando com Jesus, nós iremos alcançar junto com ele. Entendeu, meus amores? É muito maravilhoso. Pensou chegar nesse dia assim, perante a face de Jesus? Meus amores, eu vou me segurar. Que a vontade é grande de dar um abraço nele. De perder, assim, né? De abraçar ele, o pai, nosso pai, né? E de ver nosso pai é muito maravilhoso. Ver ele, abraçar ele, meus amores, é muito maravilhoso. Eu não sei nem se a gente pode fazer isso, né? De chegar a tocar no nosso pai, né? Então, se meus amores, mas em Jesus eu tenho certeza. Mas eu acho que pode sim, meus amores. Nós estamos com o nosso pai, nós podemos sim. Eu não sei, né? Quem sabe é o nosso pai e Deus. Quem sabe é o Jesus Cristo e o nosso pai, né? Mas a vontade é grande, meus amores. Preste atenção aqueles que existem aqui, né? Que Deus levou, que eles andavam caminhando com o nosso pai, era muito maravilhoso, viu? Se a gente tivesse essa oportunidade, né? Assim, né? Que eles andavam, com certeza eles andavam igualmente eu ando completamente com Jesus e com o meu pai, o Espírito Santo do meu pai. Mas assim, é assim como se fosse aquele tempo, como se fosse diferente desse tempo de hoje. É completamente diferente. Parece assim, assim, o povo era mais. Não estou dizendo que eu não seja, não, que eu acho que eu sou igualmente umas pessoas daqueles antepassados, assim, voltado completamente para eles. Parece que ele me fez assim, completamente para eles, entendeu? Voltada mesmo para eles. Eu não sou chegada a nada dessas coisas, entendeu, meus amores? Mas então, e aquele povo, a gente via que quando o povo amava ele mesmo. O povo tinha algo, o povo tinha algo que quando também queria, ele amava ele, né? Mas no mesmo momento, eles traíam Jesus. A traição é a pior coisa que existe. É a traição e a desobediência. É horrível. Isso quebra qualquer aliança, qualquer coisa assim que a gente tenha, né? De valor, né?
O sangue de Jesus tem poder estar repreendido. Meus amores, entreguei para vocês, né? Meus amores, é porque eu gosto de falar sobre eles. Não sei se vocês prestaram atenção. Vocês prestaram atenção em mim aí? Como eu mudo quando eu começo a falar sobre eles. Eu senti isso. As pessoas pensam que eu não tenho mais juízo, né? Mas é, meus amores, não é porque ele seja invisível que ele não esteja por perto. Às vezes a pessoa diz, não, perdeu o juízo, ela tá falando só, né? Mas é não, meus amores. Nós temos que falar com ele sim. Quando tu dobra o joelho, tu tá conversando com. Você tá vendo ele? Você não tá vendo. Mas você tá perante a um ser muito maravilhoso. Meus amores, eu sonhei, ó, eu vou contar aqui pra vocês bem rapidinho. Esse vídeo já tá grande, eu vou ter que cortar ele em dois. Mas eu sonhei, meus amores, eu sonhei que eu dobrava o meu joelho. Vocês prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Eu sonhei que eu dobrava o meu joelho no pé da minha porta. Que é coisa que eu tenho minha e do meu pai. Eu dobrei meu joelho lá, né? Na hora que eu dobrei meu joelho, que eu comecei a conversar com ele, foi de repente, ele, puf, desceu assim na minha frente. Ele escutou o que eu estava falando com ele, de repente ele foi resolver. Meus amores, eu fiquei assim, eu estava orando, mas ao mesmo tempo eu estava vendo, que ele concedeu, né? Meus amores, foi assim, de repente, eu conversando com ele, de repente ele baixa na minha frente, assim, ele desce assim, ó, na minha frente, e foi resolver o que eu estava conversando com ele. Meus amores, vocês prestem atenção. Às vezes a pessoa pensa que a gente não tem alguém. Tem sim, ele é vivo e é maravilhoso. E ele é um espírito. Meus amores, eu vou parar, porque senão eu falo muito dele. Porque assim, meus amores, é o que ele me mostra. Eu tento passar para vocês se apegarem a ele igualmente. Eu me apeguei igualmente, eu sempre fui apegada a ele, né, meus amores? Então, para vocês sentirem o mesmo amor que eu sinto por ele, vocês sentirem também. E saber que ele é real. Por isso que ele sempre pediu a nós o primeiro lugar. Entendeu, meus amores? É justamente por isso. Quando a gente dá o primeiro lugar, ele se sente uma pessoa especial no nosso meio. Entendeu, meus amores? Por isso que a gente tem que dar assim. Tá pensando que quando eu me acordo, meu primeiro pensamento é logo neles dois. Do meu primeiro bom dia não vem para minha família, não. Meu primeiro bom dia vem primeiro para eles dois. Porque meu pai me deu a minha vida, e meu pai deu vida aos meus filhos, deu saúde aos meus filhos, deu saúde à minha família, da minha mãe, e deu saúde aos meus irmãos, que são das igrejas. Então, como é que eu não posso chegar e me levantar logo e dar o meu primeiro bom dia a ele? Eu dou meu primeiro bom dia, eu dou a eles e também ainda digo a eles que eu a amo, porque se eu não dizer, não sou eu não, entendeu, meus amores? Eu sempre fui assim, apegada com meu pai, com Deus de Israel e também com Jesus Cristo, entendeu, meus amores? Eu sempre fui assim. Eu passava minutos olhando para o céu, né? Era como se eu quisesse ver eles, né? E a minha mãe chamava a minha atenção. Minha mãe dizia assim: Ei, Meire, o que é que tu tá fazendo aí no pé da porta? Eu dizia assim: Mãe, eu era criança, acho que eu tinha uns 7 anos, 6 anos. Tô olhando pro céu. Minha mãe dizia assim: Ei, eu não já te falei que é pecado tu admirar as coisas de Deus? A minha mãe dizia desse jeito. Aí eu ficava com tanto medo, eu corria sair do pé da porta. Porque eu pensava que ele ia me castigar, porque eu estava olhando para ele, eu estava admirando ele, né? Meus amores, mas eu sempre gostei de olhar para o céu e dar um bom dia a ele. Depois de grande, né? Logo eu cresci com aquele temor medonho que a minha mãe me passou isso, para me temer ele e respeitar ele, né? E eu respeito sim o meu pai com toda certeza, com certeza. Respeito sim o meu pai, o Deus de Israel que está lá no céu. Minha mãe sempre mostrou assim, uma grande reverência pelo meu pai e por Jesus Cristo. Por que eu vou fazer ao contrário que os meus pais materiais me ensinaram? Não, vou fazer do mesmo jeito. Só, meus amores, que depois que eu cresci, aí pronto, meus amores. Algo ele falava comigo, parece que eu já sentia o que ele estava falando comigo. Então, assim, meus amores, eu amo vocês, e Jesus ama vocês, e meu pai também ama vocês. Vocês acordam. Meu pai tá voltando. Meu pai não, Jesus está voltando. Meu pai tá mandando Jesus vir para a terra para buscar o povo dele. Entendeu? O povo são para ele e para Jesus, entendeu? Nós pertencemos a todos dois. É obra dos dois. Então, meus amores, eu amo meu pai e eu amo Jesus. Meu israelita. Maravilhoso. Meu rei e meu salvador. Meus amores, fui.